o verso de número 19, mas nós vamos nos deter nessa manhã ao conteúdo do verso 18. Isso, Efésios 1, versos 18 e 19. Os irmãos estão os mesmos? E nós vamos assim acompanhar a leitura do texto, que é uma continuidade daquilo que nós começamos a considerar na semana passada. E diz assim então o texto da palavra do Senhor: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora vamos fazer uma outra coisa, vamos ler o texto todo, a partir do verso 15, e vamos parar no verso 18, tá bom? Diz assim então: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meus amados, o que temos visto então, com base nesses versículos, é aquilo que o apóstolo passou a fazer em prol dos crentes de Éfeso, depois de tudo que ele considerou nos 14 primeiros versículos desse capítulo. O que Paulo passou a fazer mesmo por eles, meus irmãos? Orar, isso. O apóstolo Paulo, então, é levado a orar em favor deles. E nós já vimos que a primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus por eles. Porque Paulo percebe claramente que eles são cristãos verdadeiros e genuínos. E vimos quais foram as evidências que o apóstolo tinha diante de si para confirmar essa posição ocupada por aqueles cristãos. Vimos então que eles tinham uma fé no Senhor Jesus e tinham também amor para com todos os santos. Por causa disso, o apóstolo Paulo, então, ora dando graças a Deus por eles. E olha, se é uma coisa que todos nós, de alguma maneira, entendemos e conhecemos muito bem, é quando podemos saber, ou quando entendemos, ou quando fomos levados a perceber que uma dada pessoa que antes estava no mundo, no pecado, escrava do diabo, e essa pessoa foi liberta pelo poder do Evangelho. O que nasce em geral no coração dos crentes, depois de terem constatado esse fato, é que eles querem agradecer a Deus por isso. Eu sei que muitos irmãos aqui aguardam ansiosamente o momento em que eles poderão dar graças a Deus por algum parente seu, por algum filho seu, ou quem sabe o seu marido, a sua esposa, que ainda não são crentes. A primeira coisa que nasce em nosso coração é o desejo de agradecer a Deus por isso, porque agora aqueles que antes estavam perdidos foram salvos. O que Paulo está fazendo aqui, primeiro, é dando graças a Deus por esse fato, por ele ter visto aquelas pessoas sendo salvas pelo Evangelho. Mas vimos também que, além dele dar graças, o apóstolo Paulo continua orando por eles e fazendo petições, pedidos muito específicos em favor daqueles cristãos. E vimos na semana passada
qual foi, por assim dizer, o pedido geral que o apóstolo fez. E ele está aí no verso 17. Ele pede a Deus, o Pai da Glória, que conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós vimos que essa expressão aqui significa dizer que Paulo pede que Deus conceda a eles mais conhecimento de Deus. Vimos, meus amados, que essa talvez seja a nossa maior necessidade. Talvez não haja nada mais importante para nós como cristãos do que conhecer a Deus de maneira pessoal, íntima, real e imediata. Vimos que esse pedido geral do apóstolo engloba a nossa maior e mais urgente necessidade como cristão. Eu temo isso, e digo isso com o meu coração desejoso e conhecedor do fato de que eu mesmo tenho falhado nesse ponto. De que nós podemos caminhar na igreja anos e anos e anos, podemos frequentar cultos anos e anos, podemos participar da escola bíblica dominical anos e anos e anos, e não me entenda mal, não que isso seja ruim por si só, mas essas coisas devem promover, acima de tudo mais em nossas vidas, conhecimento de Deus. Paulo entende que aqueles cristãos, mesmo depois de chegarem a um patamar tão elevado, mesmo de terem sido selados pelo Espírito, mesmo depois de conhecerem o penhor da herança deles, eles necessitam de mais e mais conhecimento pleno em Deus. Mas vejam, depois de Paulo ter tratado desse pedido geral, no verso 17, ele acha que ainda há coisas que precisam ser levadas em oração a Deus em prol daqueles cristãos. E a partir do verso 18, ele faz 3 pedidos específicos que, por assim dizer, são pormenorizados daquilo que ele pediu no verso 17. Você consegue detectar o que Paulo pede, além daquilo que está no verso 17, em prol daqueles cristãos? A primeira coisa está no verso 18. O que Paulo quer que eles entendam, que eles percebam, que eles saibam, além daquele pleno conhecimento de Deus, que ele já citou no verso 17? Ajude-me aí. Que eles saibam qual é a esperança da sua vocação ou do seu chamamento. Esse é o primeiro pedido que ele apresenta depois. No verso 19 temos mais 2. Quais são? No final do verso 18 temos mais 1, e no verso 19 temos mais 1. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, no verso 19. Mas no final do verso 18 tem mais 1. Qual é? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Você percebe que o apóstolo não termina o seu conjunto de pedidos em favor deles no verso 17. No verso 18 ele diz: eu quero mais, eu quero que vocês tenham mais na vida de vocês. Primeiro, que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação. Mas não basta isso. É importante também que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Mas não basta isso. É preciso que vocês saibam também qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Meus amados, o que eu vou fazer com os irmãos agora, na etapa final da exposição desse capítulo, é considerar cada um desses pedidos. Olhar
com os irmãos o que significa esse pedido do apóstolo Paulo para que a gente saiba a esperança da nossa vocação, para que a gente saiba qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e para que a gente saiba qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. O que pretendo fazer a partir de hoje é expor por 3 sermões o conteúdo de cada um desses pedidos, e eu espero em Deus que eles possam ser devidamente aplicados na vida dos irmãos. Olha, não era o meu projeto inicial, eu queria tratar de outros detalhes do capítulo 15, no capítulo 1, nessa parte final. Mas eu estarei entrando de férias daqui a 3 domingos. Então, planejei o seguinte: pelos próximos 2 domingos em que eu vou poder pregar pela manhã, nós veremos os próximos 2 pedidos. E hoje, nós vamos nos deter ao primeiro pedido específico que está no verso 18. Então, deixa eu fazer um pedido aqui aos irmãos. Como no primeiro domingo de manhã eu não posso pregar pela manhã, uma vez que é assembleia, eu queria pedir aos irmãos que a gente tivesse o culto em homenagem ao dia do pastor à noite, para que eu pudesse pregar pela manhã. É um pedido aqui bem geral. Eu não sei o que os irmãos estão programando, mas eu queria que a gente não tivesse, pelo menos pela manhã, o pastor pregando, porque eu quero terminar esses pedidos antes de entrar de férias, e eu espero em Deus que a gente possa ser levado a entender o que o apóstolo está fazendo aqui por aqueles cristãos, e que é muito importante com relação a nós também. Então hoje, quero que a gente olhe o primeiro pedido que está no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a esperança da sua vocação. Esse é o primeiro pedido feito pelo apóstolo Paulo, agora nesse grupo de 3 pedidos específicos que ele faz na parte final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Mas olha uma coisa muito importante no texto. Antes dele fazer o pedido, o apóstolo Paulo faz uma outra afirmação. Qual é? Está aí no final, no iniciozinho do versículo. Ele simplesmente pede que eles saibam qual é a esperança da vocação deles. Antes ele quer que aconteça alguma coisa na vida deles. O que é? O quê? Que sejam iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração, para então que vocês saibam aquilo que eu vou pedir em oração. Não se trata apenas de um pedido. Paulo antecipa antes algo que ele espera aconteça na vida deles, para que então eles estejam habilitados a entender o pedido que ele tem. Ele diz: olha, iluminados os olhos do vosso coração. Uma outra versão diz: iluminados os olhos do vosso entendimento. O que ele quer dizer com isso? Que antes que vocês possam receber o pedido que eu tenho, vocês têm que entender antes disso que o entendimento, o coração, a alma, a personalidade, o ser de vocês precisa ser iluminado. Vamos ganhar algum tempo olhando melhor essa expressão e vendo as implicações dela para a nossa vida. Meus amados, talvez a melhor maneira de olhar o que Paulo está aqui chamando a nossa atenção sobre o estado natural em que nós nos encontramos com relação às coisas espirituais. Dá uma olhada, por exemplo,
Aí mesmo em Efésios, no capítulo 4, no verso 17 e no verso 18. Veja como é que Paulo descreve a situação daqueles que estão sem Cristo, que estão na incredulidade, que estão no mundo, no pecado, e que são porventura aqui chamados de gentios. Veja qual é a situação em que eles se encontram, e como é que Paulo descreve essa posição que eles ocupam. Efésios 4, 17 e 18 diz assim, ó: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha para o texto e me responde o seguinte: qual é a situação do entendimento dos gentios, dos incrédulos, à luz da Escritura? Estão com o entendimento obscurecidos. O que significa isso? Em trevas, incapazes de enxergarem a luz do Evangelho. Como se não bastasse, o apóstolo diz, olha, eles estão alheios, distantes da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Você percebe que a descrição que temos aqui diz-nos em alto e bom som que aquele que está em pecado, longe de Deus, alheio a Deus, tem o seu entendimento obscurecido, em trevas. Não é que ele não tenha faculdade mental, não é que ele não tenha capacidade de fazer o bem moral, que ele não possa promover o bem para o próximo. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que, com relação a Deus, a mente dele, a capacidade dele natural, não o ajuda em nada. Ele está obscurecido. É como se um véu fosse colocado diante dos seus olhos, e por mais que a luz brilhe, ele não pode enxergar. Se você não está satisfeito com essa passagem, eu quero te dar a passagem que a gente mais tem lido, à luz da exposição aqui de Efésios capítulo 1. Vá para 1 Coríntios capítulo 2. É a mesma verdade sendo dita de outra maneira. E veja o verso 14. O que temos aí? Ora, o homem natural, aquele que está no seu estado natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Meus irmãos, não tem texto mais claro com relação a isso. O homem natural não pode e acha tudo loucura. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que o homem natural tem aquilo que eu posso chamar de catarata espiritual. Você sabe o que é catarata? Aquela doença que cega. Não é que ele não tenha o olho. O olho é que não pode enxergar nada porque ele está obscurecido. E veja, por ele não usar o olho, esse olho atrofiou. Os nervos ópticos espirituais dele estão incapacitados de enxergar a luz do Evangelho. É tão absurda a ideia de que ele possa olhar para as coisas espirituais naturalmente, como é absurda a ideia de que você pegue um amigo seu, um conhecido seu que é cego, e
e leve ele até uma paisagem bonita, e diga para ele assim: admire a paisagem, olha que coisa bonita, você está vendo que maravilha de céu, que cachoeira bela, olha que árvores frondosas. Ele vai dizer para você assim: você esqueceu que eu sou cego? Nada disso pode ser captado por mim, a menos